Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, né? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 27, queridos. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia todos também. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Querida, a palavra do Senhor aqui vai nos falar do discípulo de Jesus, né, chamado Pedro, né? A palavra do Senhor diz que Pedro era firme nas suas decisões. Queridos, só que nós sabemos que de nós mesmos, nós não temos nada, queridos. Quem tem tudo é Deus. Ele tem tudo de si mesmo e de todas as coisas, e principalmente de nós, que somos filho de Deus, né? Feito à sua imagem e semelhança. Louvado e engrandecido seja Deus. A palavra vai nos dizer, né, que Jesus aqui já estava ali, né, contando, falando para eles, abreviando, né, o que iria acontecer com ele naquela mesma noite. E ali Pedro manifesta ali o seu sentimento, né, ali a sua fidelidade como parceiro, como amigo, como discípulo fiel. Ele falou que estava disposto até morrer, se possível fosse, para defender o seu Senhor, o seu Mestre, Jesus Cristo, né? Eu sei que Pedro, querido, ele tinha convicção do que ele estava falando. Ele tinha mesmo aquela coragem. Ele imaginava que tinha, né? Pelo menos isso ele imaginava que tinha, né, queridos? E eu até acredito que ele tinha mesmo, sabe? Mas as coisas de Deus, querido, nós não sabemos. Por isso nós não devemos falar. Quando várias vezes nós vemos na palavra, né, Pedro sempre se destaca, né? Foi por isso que ele foi escolhido para ser o pastor das ovelhas, porque ele se destacou no santo ministério de Jesus. Amém, queridos? E pela sua braveza, pela sua coragem, né? Pela sua determinação em servir a Deus, né? Da forma que ele se entregou totalmente, queridos, né? Mas Pedro ainda era um homem natural, né? Ele ainda estava, né, aprendendo e recebendo do Senhor Jesus para ser, né, o homem espiritual que seria, né? Porque Deus estava trabalhando para isso, né, na vida de Pedro. E Pedro disse com essa certeza. Então, a palavra do Senhor, né, diz que ele falou isso, mas mesmo assim o Senhor continua conversando, né? Ele falou logo para ele, né? Avisou logo para ele que, em verdade, ele já estava dizendo que ele negaria ele, mas ele não
acreditou. Né? Ele acreditou que ele não faria aquilo. Muitas das vezes nós, né, acreditamos piamente que nós faremos uma coisa que nosso Deus sabe que nós não faremos na hora certa, no momento certo. Nós não teremos a coragem e a determinação para fazer aquilo. Muitas das vezes, querido, porque o Senhor está controlando. A situação é para ser daquele jeito, que era aqui o caso, né? E outras vezes é porque, muitas das vezes, nós pensamos que temos aquela coragem, mas não temos. Né? Quem conhece nós é só Deus, o nosso interior, a nossa força, né? E a nossa coragem até onde ela vai, só quem sabe é Deus, do nosso futuro, né? O que faremos no futuro, aqui era futuro, ele disse que ia acontecer, né? Mas acontece, querido, que a palavra do Senhor diz que eles foram a um lugar chamado Getsêmani e disse ao seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, ele foi fazer a oração dele, né, querida? Ele se retirou, né, para fazer a oração dele, né? Ele foi a um lugar, que é o Getsêmani, e fez essa oração, né? Mas a palavra diz que chegando, né, ele pediu para que o Senhor passasse dele aquela hora, aquele cálice. Mas, todavia, não fosse feita a vontade dele, mas sim a do Pai, né? E chegando, ele achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Olha aí, queridos, o que se destaca, né, é mais cobrado, né? Foi ele quem falou. Aí os outros tudo concordaram com ele, né? Que eles também fariam o mesmo. Pedro, ele começou a se destacar como líder desde o princípio, porque um verdadeiro líder, ele é destacado pela coragem, pela determinação, né? Ele, embora ele seja falho na hora, mas assim, quando acontece, que nem foi aqui o caso de Pedro, mas pelo menos ele, naquela hora ali, ele tem a determinação, ele tem ali a convicção, ele tem a vontade, ele tem ali aquela garra, né, de dizer eu faço, eu vou fazer, e meter a cara mesmo para fazer, né, que é aqui, nós vemos aqui. Mas o que é que Jesus diz? Jesus chega, acha eles dormindo. Jesus não falou com os outros discípulos, mas falou com Pedro, né? A palavra diz aqui que ele disse: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Cadê o homem forte? Cadê o homem corajoso? Cadê aquele que está pronto para ir? Não pode vigiar comigo. Porém, uma hora, sequer, uma hora de oração, tu não aguenta? Já dormiu. Aí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Querido, nós temos que vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é verdade? Então, Pedro tinha que orar mais, tinha que vigiar mais, tinha que estar na brecha. E ali ele provou, né? Ali foi comprovado a limitação do homem, querido. O homem não tem como ele se comparar com Deus. Ele não aguentou, mas o Senhor avisou mais uma vez do que iria acontecer. Te prepara, Pedro, tu não sabe o que está vindo por aí. Já foi dito para ti, né, que tu vai negar, mas tu acredita que não vai. Mas continua orando mais um pouco, né? Vigia mais um pouco, ora mais um pouco, consagra mais um pouco, alamassu, decanta, alamanai. Te coloca mais um pouco na brecha, alamassu, na torre de vigia, alamassu, decanta, alamanai, porque tu não sabe o que pode acontecer mais tarde. Ah, meu Deus. Canta, lava, surianda e curva, lama, ras. Querido, não importa o que vai acontecer agora ou mais tarde, ou depois para frente, o importante é que você esteja preparado, né, para aquilo que vai acontecer. Pedro tinha que se preparar mais. E foi outra vez, orou dizendo as mesmas palavras. Jesus
falou com ele, veio, achou dormindo, né? Falou com ele, tudo bem, e voltou para a oração. Olha aí, né? Olha aí como é que é. Aquele chamado, aquele escolhido, aquele enviado, querido, ele não tem assim a mesma, ele não tem aquela mesma tranquilidade que tem. É o líder, né, querido? Ele não tem, porque a responsabilidade está sobre os ombros dele. Embora ele queira, mas ele não pode tirar aquele momento de descanso de sossego quando a batalha está travada contra Satanás. Eu e você temos que dormir pouco, comer pouco e vigiar muito e orar bastante. E estar sempre na torre de vigia e na brecha para ouvir o Senhor falar, porque é na fala do Senhor, nessa obediência às palavras de Jesus que nós vamos estar na brecha para ouvir o nosso Deus falar. E o Senhor, quando Ele falar, Ele vai dar a estratégia para nós vencer a guerra, querido. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o santo nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele voltando outra vez, e voltando outra vez achou dormindo de novo. Olha, já tinha acordado, mas tornou a dormir de novo. Ao invés de ir para a torre de vigia, para a oração, pagar o preço e acompanhar o mestre na oração, ele foi dormir. Dormiram de novo. E a palavra do Senhor diz que ele voltou a terceira vez e disse-lhes: agora pode dormir, descansar, e basta. Não vou mais perturbar vocês, porque já chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Alama sude canta alamanai. Levantai-vos e vamos, eis que está perto o que me trai. Querida, e ele já só se levanta e sai, né? E aí o Judas, o Iscariote, já está chegando com a traição dele, com os capanga lá, o povo que ele tinha vendido. Né? Jesus pelas moedas, nós conhecemos essa história, e ele beijou Jesus para identificar. A palavra diz aqui, ele ainda estava falando Jesus com o seu discípulo, e veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas, era um dos 12, né? O Judas era um dos 12 discípulos dele, né? Da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou dele e disse-lhe: Rabi, Rabi. E o beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estava ali presente, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com a espada e varapaus a prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendeste. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Louvado e engrandecido seja Deus. Só estão levando preso porque as escrituras têm que se cumprir. Tenho que ser preso, açoitado e morto. Jesus, todas as pregações dele, sempre ele estava dizendo, avisando. Todos os dias ele disse que ele estava lá ensinando, eles não prenderam ele, mas prenderam naquele dia, porque aquele era o dia de Deus. Então, deixando-os todos fugirem, um certo mancebo seguia envolto o lençol sobre o corpo nu e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram os principais. Aí começa o julgamento, querido. Eu não quero puxar muito, que é bom quando você lê tudo, né? A palavra diz que eles levaram e puxaram, e eles ficaram acusando e procurando acusadores, né? Para acusar Jesus, procurando prova, procurando todo tipo de coisa, e levaram aos anciões, os escribas. E Pedro o seguia de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Ele estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Ele já estava seguindo de longe, né, querido? Ele já estava cabreiro, como diz o povo. Ele já estava com um pouco de medo, de temor. Ele já não se chegou para defender, ele já ficou seguindo de longe. Então, querido, tem muita gente seguindo Jesus de longe ainda, com medo de assumir a sua posição. Foi o que Pedro fez aqui, que Deus já tinha avisado para ele. Jesus tinha falado que ele ia fazer isso, que eles iam se escandalizarem, né, nele. Jesus avisou e eles estavam ali. Aí Pedro seguia de longe do pátio
do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se o lume, e os principais do sacerdote e todos o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achava, querido, ele não achava testemunho contra Jesus para matar. Sabe por quê? Porque Jesus, querido, ele só fez o bem. Não tinha como achar testemunho contra um homem desse, né? Mas porque muito testificava falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes, não batia, né? E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos ele dizer, derribarei este templo construído por mão de homem, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homem. E nem assim o testemunho era conforme. Querido, quando o Senhor está trabalhando numa causa, não tem demônio que possa, né, que consiga, né, assim, confirmar, né, ser aceito o testemunho dele, ser aceito a acusação, porque Satanás é o acusador desde o princípio. Não tem acusação de Satanás que possa te derrubar, que possa, assim, te levar, assim, a algo, né, que te prejudique. Querida, é só Deus que defende, trabalha e pleiteia a minha e a tua causa. E a palavra diz que, levantando os sumos sacerdotes no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada responde, que testificam contra ti, mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, o Filho de Deus, bendito? E Jesus lhe disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Alamassu, decanta lamanai. Aqui foi ele mesmo que falou, querido, né? Ele mesmo que se entregou. O testemunho dele foi convincente. Aí sim, aí o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos mais de testemunho? Não precisamos mais. Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece, e todos os consideravam culpados de morte. Porque era para ser assim, né, querido? Mas aqueles endemoniados que estavam inventando mentira, não foi aceita as mentiras deles. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam bofetada. Aí começou o sofrimento de Jesus, começou a angústia, começou a dor, querido, começou, meu Deus, a lama suda canta lamanai. Começou o castigo que nos trouxe a paz, que estava sobre ele. Ele foi ferido, machucado, moído, né? Tomou sobre si as nossas dores, né? Nossas enfermidades, nossos pecados, nossas maldições, condenação, tudo que estava sobre nós, né? Foi lançado sobre ele, né? Ele vestiu, ele tomou, né? Para ele aquilo, até a nossa condenação, ele tomou sobre si, né? E a palavra diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, né? Toda a condenação que estava sobre nós, né? Foi imposta sobre ele, né? Foi colocada sobre ele. Mas a sua palavra, a palavra do Senhor diz que pelas suas, né, pisaduras fomos sarados, né? Fomos curados, fomos restaurados, fomos renovados. O castigo que nos trouxe a paz, né? Estava sobre ele, né? O castigo que estava sobre ele, né? O nosso castigo foi colocado sobre ele, né? E como ele pagou o preço por mim, por você, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né? E nós, pelas suas pisaduras, fomos sarados, fomos curados, fomos restaurados, fomos renovados. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí, querido, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, porque Ele não colocou, querido, Ele não colocou impedimento, barreira. Ele disse, né, que se possível, quando ele viu tudo, ele viu a cruz, ele viu a chicotada, ele viu a coroa de espinho, ele viu o sangue, a lama sudecanta, a lamanai, a palavra diz que o suor dele virou em sangue, querido. Na hora, ele só vendo ali a revelação do que ele ia passar, né? E ele disse: ó Pai, se for possível, né, passa de mim os cálices, mas todavia, né, que não seja feita a minha, mas sim a tua. Ele disse para o Senhor: todavia, Senhor,
não seja feita a minha, mas sim a tua vontade, Lamaçu. Decanta, Lamanai. E ele foi para esse sofrimento, né, querido? Foi sofrendo, humilhado, sendo ele Deus, príncipe, levando bofetada de homens pecadores, imundos, profanos, imorais, pessoas que não eram dignas nem de olhar na face dele, querido. Mas se bofeteava, zombava, criticava, pisava, cuspia, querido. Que coisa horrorosa. O Senhor passou por nós, tudo isso Ele passou por nós, querido, para nós hoje estar aqui na presença dEle, né, vivendo, né, na graça bendita, revelada do nosso Deus Todo-Poderoso. Até o Pai, essa hora, não teve como ficar olhando para Ele, virou as costas, porque Deus é santo, querido, santo e santo. Ele não pode, né, se misturar com o pecado. Foi por isso que Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Alamaçu. Naquele momento ele se viu desamparado por Deus, pelo Pai, querido. Porque era um momento que ele tinha que passar, tem momento que eu tenho que passar, você tem que passar. E nessas horas nós clamamos ao Senhor, nós ora, nós chora, nós vamos para os pés do Senhor, nós lemos a palavra, né? Nós buscamos uma solução, mas o Senhor está calado, Ele não dá nenhuma resposta para mim, para você. Nós não sentimos, não ouvimos nada da parte dEle. Porque essa hora, querida, é a sua e a minha hora de pagar o nosso preço para receber o grande ministério, para receber a grande obra, para ser o grande vaso, alabassuriando e canta lamanai, aquele que alegra o coração de Deus, alamassu. A pastora Rubinete, e que Jesus Cristo não era Deus, o Senhor nos disse, eis aí meu filho amado, aquele que me apraz, aquele que me dá prazer. Sim, querido, sim, ele era, mas para mim e você ser o que nós somos, crente, salvo, precisava que um justo. Não era um homem justo, porque não existe um homem justo, querido, como Deus. Tinha que ser santo, santo e santo. Só esse serviria para o sacrifício, né, para o sacrifício que pagaria a conta que nós devíamos para Satanás. Né? Nós estávamos devendo e o único preço era a nossa alma. Era a única coisa que nós podíamos pagar Ele, era com a nossa alma. Mas o Senhor pagou o preço pela minha, pela tua alma, com a própria vida. A vida dele santa, o sangue puro, imaculado. Alamassu decanta lamanai. Decanta labassurian decova labarras. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, querido, e não tem como o homem não temer e tremer diante da obra de Deus, que Deus está fazendo. E Pedro, coitado, ele se sentiu um fraco, ele se sentiu assim, impotente. Ele não tinha nem, ele não tinha nada, ele se sentiu vazio, e ele estando embaixo no átrio, chegando uma das criadas, ele se saiu, ele ficou só se saindo, querida, assistindo tudo, mas sem querer se identificar quem ele era, porque ele estava vendo o santo, o justo, o Deus, passando por aquilo na mão dos homens. Ele temeu, ele acreditou. Querida, não tem como você não temer quando se trata da própria vida. E vendo a Pedro, que se achava, enquanto olhou para ele, disse, tu também estava com Jesus o Nazareno, né? Aí ali uma criada, uma empregada viu ele, uma serva, e ele negou na mesma hora. Aqui está ele negando pela primeira vez. Ele disse, não conheço, nem sei o que diz. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou, querido, cantou a primeira vez, alamassu decanta lamanai, né? Ele negou a primeira vez, o galo cantou, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais, mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram,
outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. Foi identificado, né, querido, como um galileu, como um irmão, um discípulo, né, como um servo. Não tem como você se esconder e eu, não tem como. Onde eu chego, onde você chega, alguém diz logo: você é crente? Né? Você serve a Deus, você é crente? Se você verdadeiramente se identifica com Jesus, né, querido? Porque nós sabemos que tem crente, né, que não faz diferença nenhuma, querido, em lugar nenhum, começando tudo. Você olha, né, o perfil dele não está identificando nada, mas aí se ele fala alguma coisa de Jesus, as pessoas ainda ficam com dúvida ainda. É aquele negócio, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Me negarás tu. E ele, retirando-se dali, chorou amargamente, querido. Ele chorou amargamente. Aqui é a palavra de Deus, aqui só está dizendo que ele chorou, né? Aqui nós estamos em Marcos, mas em Lucas, né? Está dizendo que ele chorou amargamente aqui na minha Bíblia. Ele chorou amargamente arrependido, querido, de ter negado Jesus. Ele não sabe como aconteceu aquilo, ele se sentiu fraco, ele se sentiu, querida, assim, ele se sentiu para baixo. Ele foi chorar amargamente. Nós sabemos que a partir daí ele só foi se encontrar com Jesus depois que, né, porque quando Jesus, né, se encontrou com eles, né, porque eles foram até o sepulcro, né, mas não viram e saíram logo, né, ele estava quando foram no sepulcro. E Jesus não apareceu para ele, não apareceu para outros discípulos, apareceu para Maria Madalena, porque ela perseverou ali e ficou porque tinha que ser para ela mesmo, né, que a aparição dele, né. Aí muitos até acreditam: será que é porque Pedro tinha negado Jesus, que ele não foi digno? Ele era o pastor escolhido por Deus. Jesus já tinha dito para ele: quando tu se converter, apacenta teus irmãos, né? Confirma teus irmãos. Desde o princípio que ele estava sendo, o Senhor escolheu ele, né? Escolhia, chamava ele para tudo, né? O Senhor disse que Satanás tinha pedido para se andar com a vida de Pedro, né? Satanás já estava marcando Pedro, e Pedro era quem sempre se manifestava, né? Foi quem o Deus usou para dizer que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. E mais também ele, e também porque Pedro, o líder sempre se destaca, querido. O líder que Deus escolhe, o próprio Deus se encarrega de destacar ele, porque o Senhor já capacita ele. Se ele não tiver a capacidade, o Senhor já capacita ele, né, para ser aquilo que ele tem que ser. Então, querido, nós sabemos também que foi Pedro que tentou convencer Jesus de não ir para a morte na cruz. E Jesus disse, repreendeu o demônio, né, que influenciou Pedro a falar aquela loucura. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás, né, que tu não entende nada das coisas de Deus. Tu entende das coisas do mundo, das coisas da terra. Eu é quem sei o que eu estou fazendo para Deus. Eu estou indo para a morte para dar vida à humanidade que pertence a Deus. Louvado, engrandecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui que eu quero deixar para os nossos corações, né? Que o Senhor, né, me entregou. Já faz dias que Ele me entregou essa palavra, muitos dias mesmo. E hoje eu tive a oportunidade de gravar ela. Não ia gravar ela, eu ia gravar outra, mas o Senhor me fechou nessa daqui, porque eu abri a Bíblia para procurar. Aqui eu ia gravar e abri simplesmente nela e o Senhor me fez eu lembrar: por que tu vai gravar outra se essa daqui já tem tanto tempo que eu te dei para te gravar e tu nunca gravou? Aproveita esse momento e grava ela. Lama su decanta lamanai. Decanta laba suriande cova laba raiz. Eu quero te dizer, querido, que a palavra do Senhor, quando ela vem, é para nos alertar. Nós não sabemos o que pode acontecer logo mais, daqui a pouco, amanhã. Então o Senhor está trazendo, né, aqui um alerta para nós: vigiar e orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, fica firme nessa palavra. Lama suriande canta lamanai. A orientação para mim, para você nesse dia, é vigiar e orar, permanecer firme no propósito de Deus, querido, para que não entreis em tentação. Para não entrar em tentação, porque o Espírito
está pronto, mas a carne é fraca, querido. Por isso vamos ficar na brecha. Pedro aqui, querido, vemos o que aconteceu com Pedro. Pedro amava Jesus, Pedro era capaz de dar a vida por Jesus, mas nós vemos aqui que o homem é fraco. Isso aqui ficou para nós conhecer, que nós somos fracos. Forte é o nosso Deus, é nele que nós temos, que somos a fortaleza, que ele é nossa força e fortaleza, socorro bem presente da angústia, querido. Então, vamos nos apegar, não temos que negar, querido, não vamos pegar o exemplo de Pedro de negar, nós temos que ficar firme. Essa palavra é para mim, para você não negar, aconteça o que acontecer, fique firme, alaba, surianda e canta, alamanai. O Senhor disse para mim e para você, aconteça o que acontecer, não importa, não interessa o que estão dizendo, o que estão fazendo, o que pode acontecer, fica firme. Fica firme, não negue Jesus, porque Jesus é a tua luz, é a minha luz. Jesus é a palavra, né? É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quem segue Jesus, ele não anda em trevas. Quem não anda em trevas, ele não tem perigo de se dar mal, querido. Quando Jesus está iluminando o nosso caminho, querido, tudo pode até acontecer, né? Alguma coisa errada, mas o Senhor conserta, porque Ele é a solução para todos os problemas. Nós vemos aí que Pedro se deu bem. Por quê? Porque ele negou, mas ele fez o quê? Se arrependeu, chorou abundantemente, chorou amargamente, ele chorou de tristeza. Judas também se arrependeu, querido. Se arrependeu de ter entregado Jesus, mas sabe o que foi que ele fez? Ele sentiu remorso, porque ele traiu alguém que era fiel. Ele traiu alguém que era fiel a ele, que não merecia aquele castigo. Ele traiu e ele não se arrependeu. Ele não foi chorar arrependido, buscar o perdão de Deus, não. Ele foi se suicidar. E quem se suicida morre em um ato homicida. Ele morre cometendo um crime. E nenhum criminoso tem direito no reino de Deus, querido. Mas o Senhor perdoa os criminosos, querido, também, os assassinos, que se arrepende, confessa e deixa, né, querido? Ele alcança a misericórdia de Deus, querido. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim pelo Espírito. Alamansura e anda e canta alamanai. Eu não sei o que erro, que pecado você cometeu contra Jesus, contra o santo, contra, né? Contra a santidade de Deus, contra qualquer coisa, né, que venha de Deus. Mas, querido, os pecados nossos é contra o nosso próximo, né, contra tudo que é de Deus, porque Deus diz amar, né, a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que nós prejudicamos alguém, que nós cometemos um mal, nós prejudicamos alguém. E aí nós já estamos em um pecado que precisamos o quê? Se arrepender, confessar e deixar, querido, para sempre. E servir, e o Senhor perdoa, né? Em todas as nossas iniquidades, transgressões, e o Senhor tem prazer de lançar no mar do esquecimento. Se você aceita Jesus, Ele lança tudo, querido. Mas depois, às vezes, você ainda vem a cometer um pecado, já tendo conhecido Jesus, porque a carne foi fraca, o Espírito não estava pronto. O Espírito estava pronto, mas a carne, porque a palavra diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, querido, você caiu numa tentação, num pecado, numa maldição, numa condenação de Satanás, está sendo acusado, está sendo provado, está sendo provado não, porque provar é o justo, que é provado. Né? O pecador, não, ele é castigado pelo seu pecado, as consequências do pecado. Então, querido, mas aí você se arrepende, confessa e deixa, né? E alcança a misericórdia de Deus e vai viver em novidade de vida para a glória de Deus. Amém, queridos? E o segredo é não negar Jesus, por mais que você esteja fraco, caído, prostrado, na misericórdia, mas eu quero, Senhor, eu quero te servir, me ajuda, Senhor, me dá força. Alamansu, decanta alamanai, eu não nego Jesus por nada, eu vou te seguir, faça como Pedro, nem que eu tenha que dar a minha própria vida. Jesus sabia que Pedro era sincero, ele conhece o coração. Ele foi fraco, querido, porque o próprio Jesus avisou para ele: Pedro, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, tu vai me negar por isso. Mas não te preocupa, que eu conheço teu coração, tu é fiel, tu é sincero, tu quer me servir, é tu que vai ser o pastor das ovelhas, é tu que vai levar o meu nome, é tu que vai ganhar almas para o meu reino, porque tu é corajoso, tu é determinado em me servir.
querido, ser determinado em servir. Tem gente que pensa que ser corajoso é sair por aí. Não, querido. Ser forte é não negar Jesus. Diante da luta, mediante toda dificuldade, mas você permanece firme. Eu sou crente, eu sou salvo. Eu não deixo, eu não largo. Pode acontecer o que acontecer comigo, eu não me importo. Pode eu perder tudo, até a vida, mas Jesus eu não largo. Com Jesus eu estou firme. Pedro era assim, e foi isso mesmo que aconteceu. Ele não largou, ele negou ali com medo de ser preso, de ser morto e tudo, mas a carne, a fraqueza da carne. E negou, ele negou Jesus, né? Tudo bem, negou, não é para nós negar, é para nós morrer firme, dizendo eu sou crente, eu sou salvo e eu não largo meu Jesus por nada dessa vida, que eu tiver que perder, né? Então firmar, mas como Jesus sabia todo o processo, tudo que estava acontecendo ali, querido, era a vontade de Deus, era a obra de Deus. Então o que está acontecendo aqui também, amém, querido? Então vamos receber essa palavra para o nosso coração, porque o Senhor quer que tu receba, quer que eu receba, quer que eu aplique no meu coração, e eu estou aplicando, querido, porque a luta que eu passo não é fácil. Se não fosse Jesus na minha vida, o Espírito Santo, Deus, né, trabalhando para me abençoar, eu já tinha negado Jesus, você já tinha negado. Porque nós sabemos que a luta para todo crente, ou o crente que diz que não anda em luta, Satanás não perturba ele, não persegue, então tu está agradando a Satanás, meu irmão. Se tu está numa boa, só na bênção, não está acontecendo nada, né? Porque se tu agradar a Deus, o diabo se levanta. Se tu fizer a diferença, o diabo se levanta, certo? Ele se levanta mesmo, ele não vai se levantar contra ímpio ou contra crente que não agrada a Deus, ele se levanta contra o ser fiel de Deus, porque é esse que ele tem interesse de derrubar, porque quem já está caído, Satanás não tem interesse de prejudicar ele, porque ele já está prejudicado por si mesmo, amém, querido? Mas nós estamos na bênção, na brecha e não vamos se importar. A luta de Satanás, crente tem que conhecer Deus e o diabo, para ele poder não cair nas tentações, porque a tentação não é de Deus, querida, a tentação é do diabo, ele vai tentar, e se você cair, você perde a sua salvação, né? Se você não vigiar e orar e buscar de Deus, você não se firma na presença de Deus. Por isso, vamos ficar firme e vigilante, né? Para a honra e a glória do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Ficamos com essa palavra, né, queridos, nesse dia, em nome de Jesus. Um beijo no coração para todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.